Shalom, shalom a todos. Hoje vamos falar sobre os mandamentos. E que Yeshua fala sobre os mandamentos. Esses mandamentos são os mandamentos da Torá, da lei de Deus, dado no Monte Sinai. Hoje nós vamos estudar então acerca dos mandamentos. Os mandamentos, aquele dado no Monte Sinai, está em vigor dentro da nova aliança? Você acha que Yeshua, sendo ele um judeu, nascido nas terras de Israel, numa família judaica, viveu como um judeu? No dia que ele retornar, vai retornar como um judeu? Você acha que ele mandou cumprir os mandamentos? Como assim o Eterno mandou a Moshe a anunciar os mandamentos, assim como Moshe cumpriu também os mandamentos? Nós vamos aqui ler um pouquinho em Êxodo 20 da Torá, o que a Torá diz sobre os mandamentos. O que a Torá diz sobre os mandamentos? E falou Elohim todas essas palavras dizendo: eu sou o eterno teu Deus. E então está dentro dos mandamentos dizendo: eu sou o eterno teu Deus. Assim falou Adonai Elohim. E ele disse: não terá outros deuses diante de mim. Quer dizer, eu sou único. Está dentro dos 10 mandamentos. E ele fala que a gente não pode jurar o nome do Eterno em vão. Manda lembrar o dia de Shabat. Manda honrar pai e mãe. Manda não adulterar. Manda não roubar. Manda não levantar o testemunho contra o teu próximo. E não manda cobiçar a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo. Nada que pertence ao teu próximo. Então, os 10 mandamentos, ele é moral. Tanto ele é positivo como negativo, mas tem que cumprir. E ele mostra uma doutrina verdadeira. Ali está a adoração ao Eterno, como sendo o único Deus. Então, está aí mostrando que não pode se jurar, fazer juramentos enganosos, não usando o nome dele por isso. Não pode usar o nome dele em vão. Tem que honrá-lo. Tem que honrar o pai e a mãe, porque ali está a família. O pai, a mãe e os filhos. A família a qual o Eterno constituiu. Está aí a lembrança do Shabat para um repouso, descanso do patrão, do empregado, do animal, do estrangeiro. Todos têm que descansar um dia da semana. E é o 7º dia. Eu não vou tocar no assunto de festa, mas que aqui é só, quero falar primeiramente desses 10 mandamentos. Fala que não se pode adulterar. Então não pode você, sendo casado, você não pode cometer esses crimes de adultério, de fornicação. E a fornicação também está envolvida no mesmo crime de adultério. Vai pagar por isso. Não pode. Ensina a não roubar, a respeitar as coisas do teu próximo. Nem que o homem tenha 20, 10 casas, não sei quantos hectares de terra, é dele. Você não pode invadir. Você não pode tomar uma coisa que é de uma outra pessoa. Aí mostra a defesa do capital. A defesa do capital. Quem tem o capital é sagrado dele. Importa se ele tenha muito ou pouco. E não pode estar levando falso testemunho também. Não mentir, não caluniar as pessoas. Então os 10 mandamentos são perfeitos. Os 10 mandamentos, os mandamentos do Eterno foi dado no Monte Sinai para ser cumprido. Eu não estou falando, vamos falar depois também, que muito lugar vai abranger tudo. Eu estou falando a princípio dos 10. Mas quando eu falo de mandamento, tem muito mais. Pedi para o Natanael ler em Salmos 119, versículo 86. São verdadeiros todos os teus mandamentos. Eles me perseguem injustamente. Ajuda-me. Então, segundo ali, todos os teus mandamentos são verdadeiros. Desde quando que o Eterno, na nova aliança, é anular um desses mandamentos? Se esses mandamentos são todos verdadeiros. No teu ponto de vista, Natanael, é o que você entende por ali? Quando o salmista ele fala sobre os seus mandamentos são verdadeiros, ele quer dizer que todos eles, tanto positivo como negativo, né, então, são para beneficiar, né, a vida do sujeito em cumprimento à lei de Deus. Então, todos os mandamentos são verdadeiros, para poder regrar, ser justo e ser reto diante de Deus, não dos homens, né? E que o salmista ali, aí nos livros dos profetas, em tempo todo eles falam dos seus mandamentos. A gente aqui não vai comentar em estatutos e juízos, né?
Vamos ficar só um pouquinho aqui da gente discutir sobre mandamentos, né? Que todos também são mandamentos, né? Ali você vai encontrar dentro dos seus estatutos mandamentos, dentro da tua Torá, mandamento. Mas os 10 mandamentos estão dentro da Torá. Ele é parte da Torá. Então, os 10 mandamentos, os mandamentos do Eterno, têm que ser cumpridos porque são verdadeiros. Agora veja um exemplo. Yeshua HaMashiach, o que ele falou ali em Mateus, no capítulo 19, versículo 16 ao versículo 19. Natanael vai estar lendo para nós. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alçar a vida eterna? Respondeu-lhe Yeshua: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Yeshua: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Yeshua, o jovem mancebo, era um judeu, um israelita, chegou e perguntou para o mestre, para Yeshua: Mas que devo eu de fazer para lhe dar a vida eterna? Ele disse: Eu guardo os mandamentos. E de qual mandamentos aqui Yeshua falou? Não foi o mesmo do Monte Sinai? Se você observar bem, ele falou os 10 mandamentos do Monte Sinai. E tem alguns mandamentos que não estão ali, mas ele citou os 10 mandamentos no Sinai. Se tu queres entrar na vida, guarda os mandamentos, e os mandamentos estão na Torá. Ele é parte da Torá. Se não fosse para guardar, era Netanyahu. Ele não ia dizer para guardar esses mandamentos, né? Ele não citava os 10 mandamentos da Torá, né? Exatamente. Entregado em Êxodo, capítulo 20, né? Sim. Ali, capítulo 20, ele fala sobre os 10 mandamentos. Então, lá em Êxodo, ele volta lá para Êxodo e diz, guardai os mandamentos. Não furtarás, não adulterarás. Então, ele cita os 10 mandamentos. Sim. Né? Yeshua mesmo cita os 10 mandamentos. Exato. Escrito na Torá. Então, a grande importância da gente entender, isso é importante a gente entender, que os 10 mandamentos não foram anulados, eles não foram abolidos. Os 10 mandamentos continuem. Os 10 mandamentos continuam em vigor. Não foi de jeito nenhum anulado. Abrir em 1 João, no capítulo de número 5, verso 3, lá o que o apóstolo falou sobre os 10 mandamentos, sobre os mandamentos. Então, não existe essa ideia de dizer que algum mandamento foi anulado por Yeshua. Não, ele não anulou. Ele foi bem claro em dizer que a vinda dele, ele não veio para anular nem a lei, nenhum mandamento sequer que for. Ele veio para cumprir. Né? 1 João, na carta de João, no capítulo 5, o versículo de número 3. Porque amar a Deus significa obedecer-lhe os mandamentos. Além disso, seus mandamentos não são pesados. E o amor que a gente tem com o Eterno é cumprir seus mandamentos. Ali, se a gente for ler bastante a carta de Yohanan, de João, ele vai falar isso, né? Do amor que há nos mandamentos. Então, os seus mandamentos, apesar de, além de ser amor, eles não são pesados, seus mandamentos. Confirma ali ou não confirma o apóstolo guarda os mandamentos? Né? Sim. O seguidor de Yeshua, né? Sim. O João, Yohanan, ele mesmo fala, porque amar a Deus significa obedecer os mandamentos. Exato. Esses mandamentos não são pesados. Ele está dizendo assim, que Yeshua transmitiu as mensagens sobre a Torá e ele vem confirmando aqui. A Torá, né, e os mandamentos de Deus são favoráveis a eles, né? Exato. E os seguidores deles que continuam seguindo a Torá, né? O que foi dado no Monte Sinai, ele continua. A gente estuda e a gente revira a Bíblia, a Torá, os profetas, o Redachá, você vai sempre encontrar os mandamentos ali vivos. Hoje nós podemos perceber que existem 3 grandes povos na face da terra, religiosos: judaísmo, muçulmano e o cristianismo, não contando com o budismo, né? E com outras
religiões à parte, que são de diferentes crenças desses três povos, mas que são, né, fazem parte dos gentios e dentro afiliada ao grupo do cristianismo. Mas Paulo também fala de três povos. Daí ele separa nem aos judeus, nem aos gentios e nem a congregação de Deus messiânica, que são grupos judaizados. Eles são enxertados na verdadeira oliveira, Israel. Quem é que são cumpridor dos 10 mandamentos ali? Israel e a congregação Aquehilá Elohim messiânica, a congregação de Deus messiânica. Esses dois povos ali, que são né, que são monoteístas, guardam os 10 mandamentos. Tem muito grupo ali religioso que diz que guarda os 10 mandamentos, mas são politeístas. Outros não guardam o Shabat. Então não guardam, porque os muçulmanos não guardam o Shabat. A maioria da cristandade não guarda o Shabat e a maioria são politeístas. Agora já o judeu, ele é monoteísta e a comunidade messiânica judaizada é monoteísta e guarda o Shabat. Então guardar os 10 mandamentos é importante, guardar os mandamentos do Eterno é importante. E Yeshua disse, se nós não guardarmos os mandamentos, de maneira nenhuma herdaremos o reino dos céus, ou Rabá. E isso ali que aquele jovem judeu reconheceu que ele era um mestre, que Yeshua era um mestre ali em Israel. Né, Nathaniel? Sim, sim. Tem várias passagens na Brit Hadashah, no Novo Testamento, que fala sobre Yeshua falando dos mandamentos. Temos a Bíblia, né, a católica, a escrita pela Ferreira de Almeida, né? Temos da Assembleia. Então, elas vão falar sobre os mandamentos, vão falar sobre a lei. Yeshua fala sobre a lei, fala dos mandamentos. Que mandamentos são esses? No livro do Novo Testamento foi escrito depois da morte de Yeshua, né? Ele estava citando a Torá. Em Mateus, capítulo 5, ele fala: não vim abolir a lei e nem os profetas, né? Eu vim cumpri-las. Aqui, ó, Mateus, capítulo 5, versículo 17: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Aí no versículo 21, ele fala: ouviste que foi dito aos antigos. Ele está dizendo: não matarás, quem matar está sujeito a julgamento. Então ele cita os 10 mandamentos de novo. Tá? Vê, foi citado lá no livro de Yohanan, de João, e aqui em Mateus está citando de novo os 10 mandamentos. Cumprindo a Torá, Yeshua cumprindo a Torá verdadeiramente. É o sentido do amor que a gente tem ao Eterno, servir ao Eterno e os mandamentos dele. Yeshua, ele era de uma família judaica, tradicional, praticava a Torá, guardava os mandamentos, seguia os profetas. Ele viveu, sendo ele um judeu, como um judeu. Morreu, sendo ele um judeu. Ressuscitou como um judeu. E Yeshua HaMashiach vai voltar como um judeu. E os mandamentos vão estar sempre presentes com ele, porque os 10 mandamentos, os mandamentos do Eterno, estão presentes dentro da Torá. Eles fazem parte da Torá. Sem a guarda dos mandamentos, que nós começamos por ali cumprir Torá, é pelos 10 mandamentos. E depois, nós do judaísmo messiânico, que exercemos fé nas obras de Yeshua HaMashiach e cremos no seu testemunho, também fazem parte disso para o Olam Rabá. E Yeshua HaMashiach é o nosso mestre, nosso rabino, o nosso profeta, nosso líder, que trouxe a salvação e a redenção para Israel e para nós gentios. Nós devemos tudo isso a Yeshua HaMashiach, porque se não fosse Yeshua HaMashiach ter morrido lá naquele madeiro, eu jamais tinha conhecido a Torá, nem o Nathaniel, nem o irmão Juarez, Mordecai. Jamais nós estaremos aqui junto lendo Torá, estudando Torá, lendo mandamentos, cumprindo o mandamento.
Então nós devemos a Yeshua HaMashiach tudo isso, porque o Eterno teve misericórdia de nós e enviou o seu Filho, o seu servo Yeshua HaMashiach. Por que ele é filho de Eterno? Por quê? Porque ele é cumpridor da Torá, porque ele é obediente, ele foi escolhido. Davi também era filho. Os filhos de Israel também são filhos do Eterno, que cumpre a Torá. Assim está escrito em Deuteronômio. Está assim escrito na lei. É assim. Então, tem que cumprir mandamentos, senão não vai chegar a lugar nenhum. E Apocalipse, livro da Revelação, diz: a perseverança dos santos estão aqui naqueles que guardam os mandamentos do Eterno e têm a fé de Yeshua HaMashiach. Com as considerações finais, Nataniel. Vim aqui agradecer a todos, né? Acompanhar os estudos da Beit Tzur Israel sobre o estudo de hoje, os mandamentos. O Abrit Hadashah, o Novo Testamento, ela é clara, né, referente aos ensinamentos de Yeshua e falando sobre o cumprimento dele com a Torá, né? Quando ele fala da lei, quando ele fala dos escritos de Moshe, ele está citando toda a Torá. Então ele era filho de judeus, cumpria a Torá e fazia tudo segundo o que Deus pedia. Então amava a Deus e era servo do Eterno, filho de Elohim. Então agradeço a todos, um shalom